Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Lucila. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você, aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda. Você vai amar. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito. Levando em conta esse momento que estamos vivendo, mais de uma entrevista ocorreu em que a pessoa entrevistada falou numa decisão de Gaia, como se Gaia, o planeta, fosse um ser vivo e que, por um lado, podemos pensar numa transição planetária, mas estamos nos referindo também a um ciclo natural do planeta como ser vivo. De que forma você enxerga isso? Ou viveu isso? Eu me vejo naquela enorme reunião. Numa enorme reunião a respeito de destino planetário. Eu vejo o planeta como um ser vivo, mas não necessariamente na minha visão, no que eu percebo, e não no que é, no que eu percebo, uma decisão que seja especificamente de Gaia. Eu acho que é uma decisão muito mais ampla, que envolve outras esferas, não é uma decisão do planeta, é uma decisão de espiritualidade muito superior, e é uma decisão que envolve, assim, quando nós tivemos a primeira conversa, é que a imagem veio para mim com todo o seu colorido, me entende? Assim, porque eu já tinha visto, mas aquela coisa assim, opa, mas eu estava lá, como se fosse um estádio enorme, um estádio muito grande, cheio de gente. Para mim, na minha experiência, veja bem como ela é limitada em relação a essa tomada de decisão, porque eu estou numa cadeirinha, eu não faço parte de quem vai decidir nada, eu nem sei por que eu me vejo lá. Mas são seres de outros fenótipos completamente diferentes. E eu me distraí um pouco com um desses seres, de uma cabeça muito grande, muito larga, aqui embaixo uma cor diferente entre o azul e o verde, e assim, eu não me lembrava de nada daquilo, sabe aquilo que você fica curioso e te chama a atenção? E uma roupa diferente, não era a única forma de vida diferente ali, mas é o que estava mais perto de mim e o que me chamou a atenção sobre esse aspecto, não como uma curiosidade mórbida, mas como um encantamento com tudo tão diferente. Mas eu sinto que não é E de novo, você está perguntando da minha percepção. Eu não sinto como uma decisão do planeta. A Terra vai lá e bate o martelo. Não, existe uma vibração que é de Terra. Existe uma espiritualidade muito acima que cuida, assim como a gente tem para nós, que cuida da evolução não só de um planeta, mas de tudo. Quando a gente olha para o planeta com os vários desafios existentes hoje, não só do clima, mas de guerras, de individualização, de tantas coisas, eu pergunto, seria possível pensar que essa chamada decisão de Gaia, teria a ver com impedir que destruamos o planeta? Seria como se algo melhor agir antes que um mal maior seja feito? Do que eu consigo perceber, não se trata apenas de impedir que o planeta seja destruído. Não é só isso. Existem, parece louco falar isso, ainda bem que eu já estou aposentada, mas enfim, existem inúmeros planetas habitados em diferentes esferas. E em
situação diferente de evolução e propiciando, porque existe uma afinidade dos seres que habitam o planeta com cada planeta e uma possibilidade de crescimento diferente nos diferentes planetas. E o que acontece? Neste momento nós temos uma exacerbação, não é que não estava lá, mas todo esse mal começa a ficar mais claro, meio que para que diga, bom, tá bom, quem sou eu? Sou uma pessoa mais imbuída de valores éticos, de valores mais universais, de respeito, ou eu quero acabar com tudo de múltiplas formas, quer seja apertando um botão, quer seja entrando e destruindo tudo. Isso fica mais evidente, e a partir desse evidente é que assim, eu vejo isso agora. Existe essa questão de separar, de bom, você fica, você vai. Você fica, você vai. De retirar mesmo do planeta para que o planeta evolua de uma maneira mais limpa, melhor, mais fácil. Espíritos que estão, inclusive encarnados, que estão entravando isso. Você entende o que eu estou falando? Por isso que eu digo, é uma decisão que é muito maior do que pensar numa decisão de Gaia. É uma decisão de quem comanda a evolução coletiva. Eu confesso que sempre que eu ouvi, eu entendi como havendo uma espécie de simbolismo nessa fala. Sim, não existe uma decisão do planeta. Existe alguma coisa muito maior. Porque assim como existe o maior que coordena cada um de nós, existe o maior, é uma hierarquia assim muito grande. Algumas pessoas falam que existem pessoas vindas de várias origens hoje em dia no planeta e que existem forças no sentido não altruísta e de poder de controlar. De que forma você pode nos explicar? Eu não gostaria de entrar em nenhuma teoria estranha, assim, mas até que ponto existe isso no planeta hoje? Ou sempre existiu? Existe uma força alinhada com bem, uma força alinhada com mal, digamos assim. Ainda que isso seja transitório, objetivamente existe uma força alinhada com o bem e uma força alinhada com o mal. Para pensar no objetivo. E é um momento de separar essas forças, de deixar que as forças alinhadas com o mal se mostrem, porque muitas vezes essas forças e essas pessoas, elas colocam máscaras. E se você for perguntar, é todo mundo bonzinho. Nunca conheci quem tivesse levado porrada, todos são campeões em tudo, é todo mundo. E meio que é um momento de deixar que essas máscaras caiam, entende? E essas máscaras estão caindo, as coisas se mostram, mas existe uma hierarquia muito superior, muito superior. As coisas não estão soltas, não é uma coisa sem controle. Não é uma coisa sem controle. Eles vão fazer o que eles quiserem, se apertar o botão, se destruir, tudo bem. Nós falamos de povos de diferentes origens estarem aqui. Eu queria ampliar essa questão para o tamanho do universo. Tá. Levando em conta o conhecimento da física quântica, nós podemos dizer que, em termos microscópicos, partículas elementares estão emaranhadas, o que significa que estão como se fossem chipófagas, como se fossem grudadas, mesmo que estejam muito distantes uma da outra. Ou seja, se uma faz assim, a outra faz assim também,
mesmo que estejam anos-luz distantes. Por que eu falo isso aqui? Porque eu quero perguntar sobre... Muita gente fala, a Terra é um pequeno planeta perto de uma estrela pequena que é o Sol, num cantinho da Via Láctea, que é uma das trilhões de galáxias infinitas, na verdade, no universo. Então isso tende a me dar, inclusive, uma aflição. Gente, eu sou tão nada assim. Porém, por outro lado, se eu enxergar isso a partir de um ponto de vista mais ligado aos conceitos da física quântica, já provados matematicamente em termos de partículas elementares, até que ponto eu não estou também emaranhado, ou seja, como se fosse uma coisa só com o que existe, com o que há de mais distante no universo. E, em cima desse raciocínio, eu pergunto até que ponto o universo inteiro não está também participando desse momento da Terra. As partículas, as mínimas partículas que compõem o universo, elas são diferentes entre si? Nenhum elétron é diferente de outro elétron. De certa forma, é tudo uma combinação das mesmas partículas? Sim. Então, de certa forma, existe uma força que confere individuação, mas também existe uma unidade absoluta do todo. Porque é como se uma força mantivesse as estruturas de cada individuação para que exista uma Lucila, um Carlos, e uma Maria, um João, um José, e as outras coisas todas do universo, porque é tudo a mesma coisa. E mais, quando você chega e eu cumprimento você, não tem nenhum elétron meu que fica com você, e não tem nenhum elétron seu que fica comigo. Então, num certo sentido, sim, existe uma unidade e uma reverberação. Tanto que eu falei para você, cada sentimento da gente reverbera. É uma responsabilidade muito grande, porque apesar da gente ser pequeno, reverbera muito além do que a gente vê. Em termos de vida material, vida física e terra, reverbera longe. E ao mesmo tempo, como existe essa organização que dá essa sensação de individuação, ela permite que eu separe quem vibra assim de quem vibra assado, para permitir uma separação. Um vai para a pré-escola e outro vai para o colegial. Mas no fundo, se você me perguntar, existe uma unidade, existe uma conexão com tudo? Existe. Mas também existe individuação. E quanto mais você chega perto do que é a unidade, menos importante é a individuação. Já ouvi também que, por exemplo, supondo que não houvesse uma resposta do universo para o que ocorre na Terra, e que a Terra fosse explodida, digamos, que isso geraria uma influência em várias dimensões, em vários locais no universo inteiro. Até penso no chamado efeito borboleta da teoria do caos, né? Quer dizer, por maior que seja a distância, tanto física quanto dimensional, em termos de frequência, imaginando assim, o que acontece na Terra tem uma influência no universo inteiro. Seria correto falar isso? Por isso o controle. Por isso esse controle, assim, não dá para deixar fazer o que eles bem entendam. Existe uma... A gente tende, às vezes, a acreditar que matéria é matéria, e o que está fora da matéria não interfere, é outra coisa. E existe uma interferência
de entidades mesmo, de consciências espirituais de outras dimensões na própria matéria. Isso é fato. A gente tende a pensar que são coisas muito separadas, matéria e energia. Porque matéria a gente vê e a gente esquece do quanto de engano está envolvido na percepção do que a gente vê. Você é físico, você sabe quanto de engano tem. Sim, na verdade eu digo que não existe diferença entre realidade e ilusão. Porque toda a realidade é uma interpretação. Então, o que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos escutam, o que existem são vibrações que são interpretadas pelo nosso corpo físico e que, surpreendentemente, as pessoas que passam por experiência de quase morte, por exemplo, dizem que elas não viam como veem aqui no corpo físico, mas sabiam o que estava acontecendo, como se visse mais ainda, sem precisar de óculos, né? Então, a sensação é que existe uma outra coisa. Eu sei que é difícil a gente caminhar nisso porque é muito complexo dentro desse véu. Porque não tem como descrever determinadas experiências. Certas experiências são tão diferentes daquilo que a gente experiencia dentro do escafandro, mas elas são tão diferentes que a gente não tem, por exemplo, nome para descrever cor. Eu vejo uma cor que é uma cor que eu nunca vi aqui. Como é que eu vou dar nome para essa cor? Eu não sei como te dizer, porque ela não é nada daquilo que eu tenha visto aqui. Aí, por exemplo, eu sei que o que a gente vai acessando é a lembrança da lembrança da lembrança da lembrança da lembrança de um ponto de vista neurológico. Eu não me lembro do fato, eu me lembro da lembrança do fato, e da lembrança do fato, e da lembrança do fato. Mas, em relação a algumas experiências extrafísicas, a lembrança é tão vívida que ela existe como se ela fosse hoje. É uma coisa que impacta de uma maneira diferente. Então você vai dizer, você sonhou? Não é sonho. Não é sonho, porque aquilo é muito vívido e quando ele é acessado, ele é vivido outra vez. Aliás, sobre sonho, é interessante que o canal já publicou uma entrevista que era só sobre sonhos. E as pessoas ficaram, muitas delas ficaram muito felizes com essa abordagem. A verdade é que a gente não consegue entender o que é sonho, assim como não consegue entender o que é consciência, aqui, com esse véu que tem. Porque o que eu percebo é que as pessoas, por exemplo, que tiveram uma experiência de quase morte, que a ciência consegue encapsular dentro da sua caixinha de compreensão, a partir daí elas passam a ter saídas do corpo, passam a ter experiências vívidas, que seriam lúcidas, sonho lúcido, como chamam, quando vão trabalhar fora da Terra e outras coisas, e tem lembranças tão fortes. Eu pergunto, mas então o que são os sonhos? A sensação que dá é que são janelas para uma existência simultânea aqui e lá. O fato da gente estar encapsulado dentro de um corpo não quer dizer que a gente seja só corpo. A gente continua sendo espírito, a gente continua tendo essa consciência mais poderosa, e todo mundo consegue sair, entre aspas, desse corpo. Durante a noite a gente sai. O problema são lembranças. Eu vou lhe contar uma coisa curiosa, que eu nem contei na nossa primeira conversa. Uma vez chega uma funcionária minha e diz assim, doutora, eu sonhei com a senhora. Aí eu digo assim, eu sei. Nós fomos a uma palestra. Quem estava dando a palestra era uma senhora gordinha, de cabelo mais curto, um pouco ondulado, com uma echarpe pendurada no pescoço, e tinha um auditório e tinha, não lembro se 17, 20 e poucas cadeiras, um número menor de cadeiras mais próximos da palestrante, e nós estávamos nesta e nesta cadeira. O sonho era dela. Eu não sonhei. É isso mesmo. Aí eu digo, não vi, porque a lembrança para mim, inicialmente, não era visual.
mas eu sabia com detalhes que são visuais. Outra vez, uma funcionária de um outro colega. Mas como que você acessou isso? Não faço a menor ideia, mas aquilo estava presente na minha tela mental. E hoje, que conclusão você consegue tirar disso? Não faz a menor ideia. Não, eu tenho a sensação de que é um desdobramento durante a noite e de que a informação volta. A informação volta. Ou seja, você estava com ela? Eu estava com ela. Eu não me lembrava inicialmente, mas antes dela me contar, eu coloco todas as questões. Uma vez entra uma funcionária e num fórum, na época eram as várias ilhas isoladas, tá? Porque cada juiz tem sua vara e, portanto, seus funcionários. Hoje isso mudou um pouco, mas na época era assim. Então era muito difícil um funcionário de um outro juiz entrar na minha sala, porque ele estava trabalhando fora da minha ilha. A gente podia se ver no corredor enquanto está indo até a sala, até o banheiro, ou voltando da garagem, alguma coisa assim. Mas a funcionária de um outro juiz entrou na minha sala. E ela diz assim: "Ah, doutora, preciso contar uma coisa para a senhora." Eu falei: "Você sonhou comigo." Aquilo era a coisa mais improvável que você possa imaginar, né? "Você sonhou comigo." E ela: "É." E eu estava grávida. E era uma menina. O terceiro da mulher, assim, ela até hoje se encontrar comigo, ela vai dizer: "Nossa, doutora, lembra?" Aí eu falei assim: "Eu estou evitando, mas se for quem estou pensando, eu quero." E chama Laura. E você vai me perguntar como? Porque existe uma outra dimensão. Então, aproveitando, dimensões seriam frequências, simplesmente? É uma coisa contínua? Ou seja, no fundo, poderia dizer, se tem 8 bilhões de pessoas no planeta, temos 8 bilhões de dimensões, de microdimensões? Não. Não, porque existem pessoas que vibram com a mesma frequência. Então você vai ter uma similaridade de faixas e cada um vai se colocar numa faixa diferente. De qualquer forma, são milhares. São muitas, eu não sei quantas são, mas é assim, e nisso nós vamos encontrando os nossos similares nisso, que dá muita alegria. Por que você riu quando você estava de olhos fechados agora? Porque é uma coisa que eu senti quando eu vi você com a sua imagem num vídeo. É assim, este homem, vou dizer homem, não me é estranho. Ele não é estranho, eu sei quem é. E não tem nada a ver com estar no vídeo, com não tá. Não, é assim, a frequência dele, a energia eu conheço, eu sei quem é. Aí você vai me perguntar, detalha isso. Eu digo, não sei, eu simplesmente sinto. Eu já ouvi falar de terem vários universos, várias dimensões e vidas paralelas. No meio disso tudo, o questionamento do tempo. Quando eu penso dimensões como sendo relacionadas à vibração da pessoa, ok, consegui entender. Quando eu falo em vários universos, se eu estiver pensando que cada vibração, cada faixa de vibração, eu posso entender que essa faixa de vibração me oferece um universo equivalente a ela, a essa vibração. Se eu mudar a vibração, eu vou enxergar o universo de uma outra forma. É desta forma que eu devo compreender vários universos? Eu acredito que sim, embora na minha compreensão, e pode ser uma compreensão que esteja limitada, eu não consigo perceber uma mesma alma vibrando em faixas diferentes ao mesmo tempo. Isso eu não consigo captar. O conceito de vidas paralelas, que alguns falam que algumas pessoas têm, ou todas têm, não sei, como se nós estivéssemos vivendo simultaneamente mais de uma vida. Aí eu me pergunto, mas isso estamos falando de um conceito matemático? É como se existem várias
estradas, mas a consciência é uma, que está ora ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Ou estamos falando de uma consciência poder estar em várias vidas paralelas ao mesmo tempo. Veja só, se assim é, por que eu não me lembro? O que significa isso? Para mim é a mesma coisa que dizer que são outras pessoas. Para mim também. Eu não consigo apreender esse conceito. Eu não consigo aprender, porque como consciência eu vejo algo que é isolado, que é destacado do outro e que pode até ter passado por diferentes experiências no tempo, por diferentes... A vibração da gente vai se alterando com o tempo. Se a gente se dá o trabalho de mudar isso, é um trabalho. Agora, isso não quer dizer que eu consiga ser tudo ao mesmo tempo, na minha concepção. Quando se fala que todas as possibilidades já existem, só falta eu vibrar para que eu esteja vivendo aquela possibilidade, vibrar naquela frequência. Isso eu fico pensando, será que se está falando de uma forma simples isso? Porque veja só, facilmente eu posso pensar que, então tudo já existe, então não tem tempo, não tem futuro, não tem passado, não tem evolução, não tem nada disso, porque tudo já existe. Agora, uma outra forma é eu pensar quanticamente, usando essa palavra que eu tenho medo de usar, porque todo mundo usa para todas as finalidades, mas no sentido de que possibilidades matemáticas são infinitas. Não existe algo que a matemática não enxergue como uma possibilidade, porque é em si o infinito. Não é que aquela realidade já existia. A possibilidade matemática, ela já existia porque qualquer coisa que eu imagino, matematicamente, é possível. Está correto? Pensa nas partículas. Todas elas. As partículas. E ali estão todas as possibilidades. Mas alguma força organiza essas partículas. A partir do momento que elas se organizam, dá para acontecer tudo ao mesmo tempo? Não dá, porque existe como possibilidade abstrata, mas a partir do momento que você cria, inclusive, uma consciência destacada da fonte criadora, aquilo existe como individualidade, e aquilo se organiza. Se aquilo está organizado, se a batata não é abacaxi, enquanto for batata, pode mudar para abacaxi? Talvez, mas essa oscilação. E tem outra coisa, nós nesta experiência de carne, você já tentou manifestar alguma coisa e não conseguiu? Claro. Não, é só manifestar, é só sentir, o dinheiro vem, o amor não sei o quê, e é assim que acontece? Não. Porque graças a Deus nós estamos neste escafandro e numa vibração que é densa, o que é uma proteção para nós. Essa vibração densa torna mais difícil manifestar. Não é que a gente não vá manifestar, mas a gente precisa martelar de uma maneira diferente. Porque como é muito denso, você movimentar aquilo é mais difícil. Que bom, porque nós não temos ainda, eu não sei dizer para você se é pensamento ou se é sentimento que vai manifestar agora. Mas nós temos a vibração emitida toda hora. E se você for pensar, desde o momento que você acordou até agora que você chegou, foi tudo bom? Não teve cadê a minha meia que eu não acho? E aquilo já traz uma vibração. Você já pensou se a gente fosse capaz, neste mundo, de manifestar tudo imediatamente, quantas cobras e lagartos a gente não teria que enfrentar? Então não é assim, na minha visão. Quanto mais alto você chega, se pegar um espírito puro, manifestar imediatamente qualquer coisa, eu consigo entender. Agora, um humano encarnado, mesmo quando está fora do corpo, ele tem uma limitação. Voltando à questão do tempo, pessoas, como já conversamos sobre, que tem esse dom de prever alguma coisa ou de saber o que está acontecendo
o que vai acontecer no futuro? Quer dizer, tem uma viagem no tempo aí? Não. O que existe quando você consegue enxergar é uma capacidade de leitura de uma situação. Então, por exemplo, vamos trazer para a Terra. Eu tenho uma criança de 2 anos, eu estou um pouco longe e ele está perto de um aquário, eu estou vendo que ele está muito interessado no aquário, ele vai mexer no aquário e eu sei que esse aquário vai cair no chão, se espatifar e o peixe vai sair pulando. Quando você pensa numa antevisão, você está lidando com todas as possibilidades que estão postas, e quanto mais alto você enxerga, maior o número de possibilidades que você consegue abarcar, e de vibrações e de pessoas vibrando e interagindo, o que não quer dizer que seja uma coisa que será necessariamente daquele jeito ao longo de tanto tempo. Ou seja, o que você está falando é que quando foi escrito o Apocalipse lá atrás, era alguém que tinha uma capacidade de enxergar bem longe. Olha, do jeito como a coisa está parecendo que vai caminhar nos 2 próximos 1000 anos, vocês tomem cuidado ali na frente. É um pouco isso? Sim. Só que assim, existe um elemento que é imponderável nessa previsão. Por quê? Porque quem está olhando não consegue efetivamente saber. Eu sei como funciona o meu menino de 2 anos, mas eu não sei efetivamente como ele vai fazer. Eu vou lhe dizer, por exemplo, você falou de Apocalipse e eu não quero trazer o religioso, mas enfim. Existe gente que diz que São João teve uma visão do que aconteceria assim, 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 assado, com base no futuro que era provável naquele momento. Pensa o quanto nós como humanidade já fomos brutais, né? Com gente, degolar o outro é brincadeira, entre todas as outras coisas que a gente já fez. E aquilo seria um futuro provável se a gente continuasse naquela situação. E existe interferência, e tem gente que diz que o Apocalipse, por exemplo, as consequências do Apocalipse já teriam sido suavizadas por conta de mudanças no meio do caminho. Se você tem mais gente elevando o padrão vibratório, se todo mundo tivesse elevado, não aconteceria nada daquilo. Não é um fato, a gente sabe que a gente sujou o planeta, que existe muito gás carbônico na atmosfera, que existe plástico no mar do tamanho da França, e que a gente sabe de tudo isso. Mas é uma coincidência tudo isso ter sido previsto e hoje se falar em transição planetária? Estamos falando de coisas diferentes? O que dá para dizer? Os mundos todos evoluem. Só se você for pensar, começa numa bola de fogo, sem vida da maneira como a gente conhece. Não é assim? Começa assim. E depois muda, vai, organismo unicelular, depois vai sofisticando, etc. Quem programa tudo isso não sabe do jeito que acontece, então eu sei qual é o ponto de virada. Eu sei, não, eu. Mas quem organiza isso num âmbito muito maior, e você pode saber que tem. Quem organiza num âmbito muito maior. Não sei como chamar. A Mary Correia deu uma entrevista em que foi dito a ela, tudo é matemática. Eu achei isso chocante no começo, interessante depois, muito interessante. E um dia desses me passou pela cabeça, mas a duplicação da célula não é uma coisa matemática. Eu fico pensando, será que quando se refere a tudo é matemática, estamos falando da organização? A organização, como se fosse pensar numa organização matricial, entre aspas, dessas partículas. Mas existe uma dimensão que tem um sentido diferente. Que está acima disso. Completamente acima. Se eu chamar de Deus, eu como entender Deus? Desculpa, não dá. Não dá. Certamente eu sei que não é um velho barbudo.
Não me lembro qual é a pessoa que numa entrevista falou que o que manteria todas essas partículas, todo o universo coeso, seria o amor. É bonito de falar, mas dentro dessa conversa que estamos tendo de falar de tudo é matemática, mas tem a célula que se duplica e isso não é matemática, e o que mantém isso coeso seria o amor. E aí isso me faz pensar no físico chamado Thomas Campbell, que ele tem uma teoria chamada teoria de tudo, onde ele junta a compreensão da física com a espiritualidade, porque ele tem muitas experiências místicas, e ele diz que nós somos como tentáculos de Deus experimentando a existência para acumular conhecimento, que esse é o objetivo. Tudo isso que eu falei, eu sei que eu falei muitas coisas ao mesmo tempo, mas faz sentido? É uma maneira de conceber, porque o que ele está dizendo como amor, eu vejo como essa força que mantém a organização. E se você for pensar que essa força efetivamente organiza um corpo, organiza uma árvore, organiza um planeta, organiza um universo que gente, funciona, um sistema solar com as coisas girando entre si, sem ficar... Ok, existe uma organização. Se você quiser chamar essa organização de amor, é uma energia que permeia tudo, mas não é como a gente imagina. Entende? Porque a gente atribui a amor uma energia quase que piegas, às vezes. De aceitação de tudo, Não é um amor piegas. Eu quero crer que eu esteja sentindo me referir a esse amor não piegas. Não piegas, que é uma energia de percepção de que tudo, no fundo, é a mesma coisa em termos de partícula. De que, portanto, tudo está mais irmanado do que cada individualidade imagina. E aí a questão dos tentáculos é muito bacana, mas ela é metafórica. Sim. Posso dizer uma coisa? Claro. Vamos lá. Pensa num terrorista do Hamas, por exemplo, que tenha praticado as maiores atrocidades. As maiores atrocidades do dia 7, por exemplo. Existe uma dimensão da gente que rejeita tudo o que essa pessoa é, que rejeita tudo o que fez, em termos de atrocidade, de matança, de agressividade, etc. Tá. Mas existe uma força que olha para tudo como pertencente, inclusive esse terrorista do Hamas ou Stalin, escolhe o bigode que você quiser, tá? Como no fundo, da mesma contextura e da mesma criação e, portanto, com a mesma capacidade, desde que se organize de maneira diferente. Isso me faz lembrar uma entrevista em que a pessoa ela viu uma situação, eu não vou explicitar, mas todo mundo vai entender, de uma pessoa carregando o corpo de uma mulher para dentro de uma mata fechada. A gente se sabe o que aconteceu, mas nesse momento a voz explicou para a pessoa que estava vendo isso: condene o pecado, mas ame o pecador. Porque a atitude está errada, claro. Mas se as existências são muitas, esse pecador tem toda a oportunidade de aprender, evoluir e se transformar. E uma vez que se transforme, está feito. Essa transição planetária, ela já estava de alguma forma agendada ou é algo que vai acontecendo de acordo com que as pessoas vão construindo a sua evolução? Ela é programada. Porque do ponto de vista muito mais alto, na hora que... Eu já fiz isto muitas vezes, eu já pus outras humanidades que estão mais evoluídas para brincar num planeta
primitivo e ir alterando. Então eu sei quando mais ou menos vai acontecer. Tanto que se Você acabou de falar, eu já fiz isso muitas vezes. Não, eu como os espíritos que programam isso, não eu, Lucila. Não Mas eu. você fazia parte desses espíritos? Como subnitrato de pó de mico. Você pega, por exemplo, carta de São Pedro. Ele diz que para Deus um dia são 1000 anos. Então, assim, existe uma programação temporal ali. Porque ele está falando de transição planetária. E veja bem, cada grupo vai dar um nome diferente. E é a mesma coisa. Quando você disse que você estava naquela reunião e ao lado tinha um ser de cabeça grande que era meio verde, meio azul, e que chamou muito a atenção, você viu várias formas diferentes. Vi. O sentimento era diferente? Ou você sentia que as formas são diferentes, mas o sentimento de amor você sentia que estava igualmente presente nessas diferentes formas? Para as formas que estavam ali, para as consciências que estavam ali, eu sinto o mesmo sentimento de amor. E essas formas, elas eram só de um universo próximo da Terra ou podiam ser de... Tem a ver com aquilo que eu falei, quanticamente pode estar do outro lado do universo? Sim, porque a transição da Terra interessa para o todo. Várias pessoas falam em arcturianos, sirianos, pleiadianos e como trabalhando juntos e tudo mais. Até que ponto isso é só um simbolismo que as pessoas tentam encontrar ou até que ponto existe verdade nisso? Não é um simbolismo. Porque, por exemplo, várias vezes aconteceu. Começa aqui, você tem seres que às vezes vêm que são muito maiores em tamanho do que um ser humano adâmico terrícola, vai? Muito maiores, que tem 3 metros de altura. Você não tem um homem com 3 metros aqui. E já aconteceu de... E não é uma coisa que eu esperasse, tá? Não é uma coisa que eu esperasse. E de trabalhar com cura, com um ser assim. E outra pessoa foi dizer para a paciente, de dizer, escuta, você não está prestando atenção nisso, você não está fazendo o que lhe é prescrito, você não tem ideia. Estão trabalhando extraterrestres com você. Eu pensei, por isso que é tão grande. Que é a moça que alterou encurtamento de um dos lados, de perna, de coluna, etc. Então, existe esta atuação de fato. Fato. Vou só te contar uma situação. Tem uma situação onde eu passei na minha vida, onde eu vi a proteção de duas entidades enormes, assim, na fase dos 3 metros, e tinha comentado isso com alguém muito próximo, porque eu não perdi racionalidade, tá? A gente vê essas coisas, a gente tem essas experiências, mas a gente continua com um pezinho no chão. E contei para uma, 2 pessoas e só. Outro dia, a minha filha falando daquela cena, eu sei, quando eu entrei na cozinha, tinha 2 homens enormes protegendo você. Sua filha falou isso? Minha filha falou isso, ela tinha 4 anos quando aconteceu. Eu falei, o quê? Eu vi, mãe, tinha 2 homens enormes protegendo você. Falei, não tinha ninguém ali, físico. E ela viu. E enormes. E só veio a me contar mais de 20 anos depois. Agora, recentemente, pensei... Ela se lembra até hoje? Ela se lembra até hoje. Inúmeras vezes foi falado sobre um eu superior. Uhum. Esse conceito de eu superior, ele me faz pensar como se nós fôssemos maiores do que cabemos nessa experiência aqui. E que foi feito uma espécie de fatiamento, um pedacinho nosso foi colocado aqui para que nós pudéssemos ter esse aprendizado. E é por isso que fora daqui a gente volta a ser o eu total. De que forma isso está correto ou não, e de que forma isso teria a ver com que algumas pessoas também falam
na verdade, eu tenho várias vidas simultâneas, tá? E que, na verdade, eu sou a soma dessas várias vidas simultâneas, e que é isso que eu sinto quando eu estou nesse eu superior. Na minha concepção, eu não vejo como simultâneas, e pode ser uma limitação da minha percepção, tá? Pode ser uma limitação, ela não consegue ver ainda, e tudo bem, mas eu acho que é melhor a gente ir com cautela ao aceitar. É assim, de novo, Kardec, eu gosto do Kardec porque ele é muito racional, tá? E eu não frequento centro espírita hoje, nada disso, mas Kardec era professor de matemática. Ele era um homem racional do século XIX pesquisando fenômenos. E ele diz assim, é melhor você não aceitar um embuste, porque você não consegue perceber ainda, não aceitar uma verdade, perdão, porque você não está pronto para aceitar, do que você se abrir demais e aceitar um embuste. Então eu estou nesse ponto de não aceitar aquilo que pode ser uma verdade. Eu percebo que eu já vivi diversas vidas, elas são linearmente colocadas em termos de tempo na Terra, porque tem até quem eu consiga pensar como personagem histórico para buscar informação e checar com lembrança. Então aquilo está linearmente, por exemplo, em 1400 e alguma coisa, e não está hoje. Agora, se existe ao mesmo tempo, eu não consigo perceber. Você tem lembrança de em alguma vida se ver entrando na atmosfera, chegando no planeta, como algumas pessoas têm? Não, chegando, não. Eu tenho lembrança, por exemplo, nesta vida, de ter sido levada para ver alguma coisa numa outra dimensão e de voltar para o corpo, e ao contrário daquele pá, ser colocada com muita gentileza e muita suavidade de volta no corpo. Não senti um chicote, nada disso. Mas não o de chegar. A sensação que eu tenho conversando com você é que você, como algumas outras pessoas, tivessem vindo como se fosse numa tarefa especial, uma lição de casa especial que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Algumas pessoas que se encaixam nessa percepção que eu tenho, eu sinto que elas... isso pode ser imaginação minha, mas é como se outras vidas que elas tiveram aqui, é como se fosse um aquecimento, como um preparo para estar bem capazes nesse momento de agora. Mas você falou que você teve várias outras vidas, você sente isso, e eu não senti você se encaixando, se colocando, como se isso pudesse eventualmente ser um preparo para esse momento. Não é? Não sei responder para você. Espera aí. Eu posso perguntar de outra forma. Até que ponto você não está aqui nesse momento, nessa vida, por causa dessa transição planetária? Nesta vida, sim. Desde essa vida como judia já era, porque a transição não começou agora. A transição é uma questão que começa, na verdade, na Revolução Francesa, porque o tempo fora é diferente. Uma encarnação é pouco. Mas que existe uma tarefa, e às vezes essa tarefa ela não é grandiosa, tá? Mas existe uma tarefa. Pensa na judia que morre na câmara de gás, é uma tarefa em relação a quantas pessoas que entravam ali, 50, 60? Mas é uma tarefa que aumenta quando você conta aqui. Aumenta quando conta. Por isso que é hora de contar. Se fala em arcturianos, sirianos, pleiadianos, que estão próximos daqui, em termos de planeta. Tá. Da mesma forma, existem outros seres muito mais longínquos que estão trabalhando com eles também? Para quem esteja trabalhando pelo bem do universo, não vai fazer diferença. Você entende? Se você tem o mesmo objetivo, tanto faz quem é.
quem realmente está trabalhando no bem, e você terá concepções diferentes no meio do caminho, porque a percepção, ela parte daquilo que cada um consegue alcançar, mas se você consegue abstrair, tanto faz para mim. Se o outro é, sei lá, é evangélico, é budista, e do mesmo ponto de vista, é siriano ou é arturiano, tanto faz. Tanto faz. Porque se você conseguir enxergar a unidade que tem numa certa dimensão, qual é a diferença? Trabalha todo mundo pela mesma coisa. Só voltando naquela questão de múltiplos universos, só para saber se eu entendi correto, você enxergou razoabilidade naquele meu raciocínio de como se fosse uma coisa só, mas que dependendo da faixa de frequência que eu estiver, eu vou enxergá-lo de uma forma diferente. Sim, sim. Eu sou capaz de não enxergar uma coisa que está do meu lado. Aliás, assim, se você pegar alguém que tem vidência, a pessoa vai ver coisas que eu não estou vendo. Eu tenho uma vidência que é pontual. Às vezes, aconteceu alguma coisa, vi alguma coisa. É bacana quando ela pode ser validada por outra pessoa que está junto. Certo? Porque assim, então não é uma coisa só da minha cabeça. Se outro está vendo a mesma coisa sem eu contar, sem eu ficar dizendo o que eu vejo, isso vai validar que aquela realidade tem um impacto pelo menos em 2, 3 pessoas. E você tem gente que vê de maneira diferente. E aquilo não está lá? Aquilo está lá. Aquilo, estou dizendo aquilo como um genérico, um pronome genérico. Porque pode ser uma entidade de altíssima evolução, pode ser uma entidade só para atrapalhar. Eu vou agora passar a palavra para você, porque eu estava com tanta necessidade de fazer perguntas que eu meio que desvirtuei a nossa entrevista. Sabe, eu vou agora encerrar esse segundo vídeo, porque já tem quase 2 horas. Tá bom, nossa. E a partir de então, vamos voltar para a entrevista propriamente dita, onde você vai contar as suas experiências depois da EQM. Pode ser assim? Claro. Não deixem de assistir a terceira e última parte da entrevista da Lucila, que será publicada amanhã, terça-feira, às 0h. O link estará disponível na descrição do vídeo. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?